Boa noite. Supremo Tribunal Federal manda soltar o ex-ministro José Dirceu. O petista vai responder aos processos em casa. Procuradores da Lava Jato criticam decisão do STF. E o Ministério Público apresenta nova denúncia contra Dirceu. Justiça dá 5 dias para Aike Batista pagar 52 milhões de reais de fiança para poder ficar em prisão domiciliar. No Rio, traficantes queimam 11 veículos e 45 pessoas são presas. Mais de 12 mil alunos ficaram sem aula. 28 escolas e 10 creches foram fechadas. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, descubra como funcionam as impressoras 3D. Então tudo aquilo que está feito no computador, desenhado, você consegue mandar para uma impressora 3D e ela constrói esse objeto do zero. Aprecie também uma paleta de cordeiro irresistível e o pagode alto astral do Grupo do Bola. Eu vou fazer, ela não vai esquecer, com certeza ela não vai esquecer. Fica comigo para curtir, Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. Energia positiva. Imagens de circuito interno de empresa de segurança da Zona Norte de São Paulo mostram assaltantes levando armas e munições. A ação aconteceu na noite de ontem. Até agora, ninguém foi preso. As imagens mostram o momento em que os criminosos já estão na sala de armas da empresa e começam a recolher os armamentos. Eles não se preocupam nem em cobrir o rosto. Um deles retira as armas que estão penduradas na parede, enquanto um outro homem pega os revólveres que estão na prateleira. Antes de sair, eles ainda roubam munições e alguns coletes que estão no canto da sala. As imagens já estão sendo analisadas pelos policiais na tentativa de identificar os criminosos. 12 escopetas calibre 12 e 38 revólveres calibre 38 foram roubados. Os criminosos chegaram na empresa de segurança patrimonial, que fica na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo, no começo da noite de ontem. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 2 homens armados chegaram a pé e renderam 4 funcionários, mas nenhum ficou ferido. Na empresa, ninguém quis gravar entrevista. Roubos a empresas de segurança patrimonial e de transporte de valores têm se tornado comuns e vêm chamando a atenção da polícia. No último dia 24, bandidos invadiram a transportadora Prosegur, em Cidade del Leste, no Paraguai, e levaram 37 milhões de reais. 18 pessoas chegaram a ser presas e cerca de 4 milhões e meio de reais foram recuperados pela polícia brasileira. A organização criminosa PCC é apontada como responsável pelo assalto milionário. 3 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, detidos numa manifestação da greve de sexta-feira, foram transferidos para um centro de detenção provisória. Os 3 estavam no 63º Distrito Policial na Vila Jacuí e foram levados para o CDP da Independência, na Vila Prudente, Zona Leste.
Mais cedo, integrantes do MTST fizeram um protesto em frente à delegacia. Os 3 detidos são acusados de incitação ao crime. Segundo a polícia, eles teriam tentado colocar fogo em um ônibus. No sábado, a juíza Marcela Filos Coelho converteu as prisões em flagrante em preventivas, sob o argumento de defesa da ordem pública. O MTST afirma que eles são os únicos detidos durante as manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência que permanecem presos. E em Brasília, agentes penitenciários invadiram o Ministério da Justiça. O grupo protestava contra a reforma da Previdência e pedia a inclusão da profissão na categoria de risco, o que garantiria uma aposentadoria diferenciada, assim como acontece com atividades policiais. O ato foi convocado pela Federação Brasileira e pela Federação Sindical dos Servidores Penitenciários. Na invasão, as portas de vidro do saguão principal do Ministério da Justiça foram quebradas. E agora à noite, os manifestantes foram recebidos por representantes do Ministério, fizeram um acordo e desocuparam o prédio. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo Temer em relação aos deputados da base que estão contra as reformas trabalhista e da Previdência. Michel Temer decidiu colocar ordem no bazar. Começou a punir os deputados que venderam a honra ao governo e não entregaram a mercadoria. Para reduzir as traições na votação da reforma da Previdência, o presidente demite os apadrinhados dos deputados que traíram o Palácio do Planalto na reforma trabalhista. Um dos primeiros demitidos se chama Marcelo Xavier de Castro. Foi indicado pelo deputado Delei, do PTB do Rio de Janeiro. Era diretor de Finanças e Administração da INB, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. O que leva um deputado a se apossar da diretoria financeira de um nicho estatal? Emílio Odebrecht, em sua delação, explicou. Eles não estão atrás de cargos, mas de orçamentos gordos. O primeiro parlamento brasileiro, a Assembleia Constituinte, convocada por Dom Pedro I na época da independência, durou 6 meses. O imperador fechou a birosca em novembro de 1823. Alegou que os parlamentares descumpriram o juramento de salvar o Brasil. O Congresso seria fechado outras 6 vezes. Com a redemocratização, em 1985, imaginou-se que o Congresso sairia de um jejum para um banquete de poderes. Foi um engano. Hoje, mesmo com a Lava Jato a pino, nada muda. O Congresso ora se vende, ora se rende. Na maioria das vezes, se rende depois de se vender. O que não se compreende é por que a democracia brasileira insiste em cometer velhos erros com tantos erros novos a serem cometidos. Boa noite. Marqueteira Mônica Moura diz em depoimento ao TSE que pagamento via Caixa 2 para a campanha da chapa Dilma Temer foi tratado com o ex-ministro Guido Mantega. No depoimento ao ministro relator da ação, Herman Benjamin, Mônica contou que parte do dinheiro destinado ao casal viria de Caixa 2 e que o acerto seria tratado com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT. Segundo ela, Guido Mantega teria pedido que eles conversassem sobre o assunto com a Odebrecht. Segundo ela, o atual prefeito de Araraquara, o petista Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha, sabia do esquema, mas era responsável apenas pelos pagamentos oficiais. De acordo com Mônica Moura, o acerto total ficou em 105 milhões de reais, 70 milhões de reais pelo Caixa Oficial e outros 35 milhões pelo Caixa 2. O ex-ministro Guido Mantega nega as acusações. Justiça determina a fiança de 52 milhões de reais para que o empresário Aike Batista permaneça em prisão domiciliar. A decisão é do juiz federal Marcelo Bretas. Na determinação, Aike deve pagar a multa em 5 dias úteis. Se não pagar, voltará a ser preso. Michele Tomás Pinto, ex-secretária de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, detalha pagamento de propina no escritório de advocacia da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Michele era responsável pela gestão financeira do escritório e também pelos pagamentos pessoais de Adriana Anselmo. Em depoimento à Justiça do Rio, ela falou sobre as entregas regulares de propina que sempre foram feitas em uma mochila. Segundo Michele, cabia a ela receber o entregador, Luiz Carlos Bezerra, acusado de ser um dos operadores de Sérgio Cabral. Ela contava o dinheiro e pagava as despesas de Adriana. Qual era mais ou menos o valor que ele levava lá por semana? Entre 200 e 300 mil.
Ok. E em algum momento a senhora participou da contagem dos valores? Sim, participei. De acordo com o Globo, no depoimento, Michele disse que o dinheiro era usado para pagar os 17 funcionários do casal, das residências do Leblon e de Mangaratiba, os 8 funcionários do escritório, a bonificação dos advogados e contas de Adriana, como condomínio, mensalidade da escola dos 2 filhos e outros boletos. Michele contou que Luiz Carlos Bezerra nunca falava em dinheiro e usava expressões como bombom, brigadeiro ou encomenda para se referir ao conteúdo da mochila. A ex-secretária, que trabalhou com a Adriana por 15 anos, contou também que no momento da demissão teve retirados da bolsa um pendrive e um caderno. Ela contou que a memória do celular foi apagada por alguém remotamente horas após a demissão. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, na semana passada, Adriana Anselmo confirmou que Michele Tomás Pinto era uma pessoa de confiança do casal, mas disse que demitiu Michele em novembro de 2015, depois de saber pela gerente da conta bancária que a secretária usava cheques dela para fazer pagamentos desconhecidos. Adriana também acusou a ex-secretária de não recolher o INSS dos funcionários do escritório e de carregar indevidamente talões de cheques seus assinados e 4 cartões de crédito desbloqueados. Michele alegava ainda que andava sim com os documentos, mas diz que fazia isso a mando de Adriana. Diante de Moro, Adriana Anselmo negou que Luiz Carlos Bezerra fizesse visitas ao escritório. Eu atribuo essa declaração absurda aí, certamente é uma represália, porque jamais o Bezerra esteve entregando valores em espécie no meu escritório. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça decide manter Sérgio Cabral na cadeia. Ele está preso desde novembro do ano passado. Hoje, o ex-secretário de Obras do governo Cabral, Hudson Braga, conhecido como Braguinha, prestou depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas. Ele confirmou a existência de Caixa 2 na campanha do atual governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Ele também confirmou a existência de uma taxa de propina de 1% cobrada de todos os contratos de obras com o governo do Rio durante a gestão Cabral, a chamada taxa de oxigênio. O ex-secretário disse que embolsou 3 milhões de reais em dinheiro de restos de campanha de 2014, que levou Pezão ao poder. Violência no Rio de Janeiro. Ao menos 9 ônibus e 2 caminhões foram incendiados em avenidas importantes, principalmente na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 12 mil alunos ficaram sem aula. 28 escolas e 10 creches foram fechadas nas zonas norte e oeste da cidade. Segundo a Polícia Militar, grupos mascarados atearam fogo nos veículos em represália a uma operação do BOPE que acontece na favela Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte. A operação seria para coibir confrontos entre grupos de traficantes que acontecem desde ontem à noite. A favela, dominada pela facção Amigo dos Amigos, foi atacada por traficantes do Comando Vermelho. Ainda de acordo com a polícia, mais de 40 pessoas foram presas. 4 pistolas, 11 granadas e 32 fuzis também foram apreendidos na operação. Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro, o estado teve mais ônibus incendiados em 2017 do que em todo o ano passado. Até agora, foram 50 coletivos queimados, enquanto em 2016 foram 43. O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. O tucano foi falar sobre a acusação de corrupção em Furnas. Nesse inquérito, Aécio é suspeito de receber dinheiro do ex-diretor da estatal, Dimas Toledo. O depoimento de Aécio não foi divulgado até agora. O advogado Alberto Toron, que defende o senador, afirmou que o cliente é inocente e fez questão absoluta de esclarecer tudo. O Supremo Tribunal Federal decidiu libertar o ex-ministro José Dirceu, preso na Lava Jato. A decisão é da segunda turma do Supremo, com 5 ministros. Votaram pela libertação os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Foram contra o relator da Lava Jato, Edson Fachin, e Celso de Mello. Fachin disse que o juiz Sérgio Moro, ao determinar a prisão de Dirceu, apontou indícios concretos de reiteração delituosa por parte do ex-ministro. Ao votar, Gilmar Mendes disse que a missão de um tribunal como o Supremo é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião majoritária.
quase que uma brincadeira juvenil. São jovens que não têm a experiência institucional nem vivência institucional e, por isso, fazem esse tipo de brincadeira. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos. Curitiba passava a ser supremo. Não se pode imaginar que se pode constranger o Supremo Tribunal Federal. Porque esta corte tem uma história mais do que centenária. Ela cresce nesses momentos. Essa é a sua missão institucional. Com a decisão da segunda turma, Dirceu será solto e vai responder aos processos em liberdade. Na Lava Jato, o petista já foi condenado a 32 anos de prisão em primeira instância. Mais cedo, o Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia contra Dirceu, a terceira no esquema de corrupção instalado na Petrobras. Desta vez, o petista é acusado de receber R$ 2.400.000 de propina das empreiteiras UTC e Engevix. De acordo com os procuradores, Dirceu recebeu o dinheiro durante e depois do julgamento do mensalão petista, ação na qual foi condenado e estava cumprindo pena em prisão domiciliar. Para o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a manutenção do petista atrás das grades era extremamente necessária. Tem aí razões de sobra para a manutenção da prisão de José Dirceu, que ela é extremamente necessária. Situações extremas requerem medidas extremas. Dallagnol comparou a situação de Dirceu com a do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Como Eduardo Cunha, em razão da sua influência política, pode continuar praticando crimes, José Dirceu, em razão da sua influência política e da atuação do seu grupo político em diferentes esferas de governo, pode sim continuar praticando crimes. Além do ex-ministro, foram denunciadas outras 4 pessoas. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, Gerson de Melo Almada, ex-executivo da Engevix, e Valmir Pinheiro Santana, ex-executivo da UTC. Ao final do julgamento, a maioria dos ministros recomendou que o juiz Sérgio Moro adote medidas alternativas à prisão, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Integrante da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador federal Deltan Dallagnol criticou a decisão dos ministros do Supremo de soltarem o ex-ministro José Dirceu. Segundo o procurador, o STF usou 2 pesos e 2 medidas ao mandar libertar Dirceu, que estava preso há menos tempo do que outros réus da Lava Jato, como Marcelo Odebrecht, João Vacari Neto e Renato Duque. Em texto publicado nas redes sociais, Deltan Dallagnol chamou a soltura de incoerente e disse que a decisão frustrou a esperança dos brasileiros, representando um risco real para a sociedade e também para a Operação Lava Jato. Habeas corpus concedido ao ex-ministro José Dirceu gerou protesto na frente do Supremo Tribunal Federal. Empunhando faixas e cartazes, cerca de 50 pessoas do movimento Vem Pra Rua se reuniram na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para protestar contra a decisão dos ministros da segunda turma que concederam habeas corpus a José Dirceu por 3-2. O principal alvo do protesto foi o ministro Gilmar Mendes, que deu voto de desempate em favor do petista que estava preso desde agosto de 2015. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A reunião da segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi uma das maiores vergonhas, não da história do judiciário apenas, mas da história da República Brasileira. Imagine que o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, comparou Zé Dirceu, um bandido consumado, condenado a 33 anos, sendo processado por mais 33 vezes crime de lavagem de dinheiro, com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Devia ter comparado com Barrabás, o bandido com quem o Cristo foi cotejado pelo Pôncio Pilatos. O ministro Dias Toffoli chegou ao cúmulo dizendo, não, a população não pode dizer que nós soltamos. Quer dizer, ele não quer assumir a responsabilidade da sua atitude. Ele quer dizer, não, ele está em casa com a tornozeleira. Ele acha que todos nós somos estúpidos. O Lewandowski diz que cada caso é um caso, principalmente o caso dele, né? Aliás, eu senti falta nesse episódio todo da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia foi uma grande esperança minha de que podia fazer uma
gestão histórica na presidência do Supremo. Mas ela tem se comportado, assim como aquela história popular lá do Nordeste, do quadro de Cristo em prostíbulo. Tudo assiste, nada fala, nada vê, nada age, nunca age. Não estava na hora dela convocar o plenário para o Fachin deixar de ser o João Bobo da segunda turma? Foi ela que pôs ele lá? Pois é, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em pé! Na Venezuela, os protestos contra o governo continuam depois da convocação da Assembleia Constituinte pelo governo de Nicolás Maduro. O secretário da Organização dos Estados Americanos afirmou que a convocação é errada, inconstitucional e fraudulenta. Nesta terça, manifestantes bloquearam vias importantes da capital Caracas e províncias vizinhas, em protesto contra a convocação da Constituinte Popular. Lideranças da Câmara e do Senado venezuelano, controlados pela oposição, já anunciaram que irão discutir nos próximos dias o alcance da medida e também as ações para aumentar a pressão internacional contra o governo. Os opositores afirmam que só a ação popular pode chamar a atenção do mundo para a situação que eles classificam como uma grave ofensa à democracia. Morreu hoje, aos 67 anos, a ex-diretora da Faculdade Casper Libero, Tereza Cristina Vitali. Tereza nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Se formou na Casper Libero em Publicidade e Propaganda e concluiu o mestrado em Comunicação Social. Tereza também era doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e esteve à frente da direção da Casper de 2004 a 2014. Ela lecionou como professora titular e fez parte do Conselho Curador da Fundação Casper Libero. Por sua experiência em comunicação e marketing, Tereza foi escolhida como conselheira da Associação dos Profissionais de Propaganda, a APP. Ela deixa 2 filhas e 3 netas. A Polícia Nacional do Paraguai anunciou hoje que prendeu em Ciudad del Este uma brasileira acusada de ser uma das gestoras jurídicas do primeiro comando da capital, o PCC. Ela foi acusada de suposto envolvimento no assalto milionário da empresa de transporte de valores Prosegur na semana passada. O assalto foi o maior já registrado na história do Paraguai e os bandidos levaram cerca de 40 milhões de dólares, ou seja, 125 milhões de reais. Na próxima madrugada deve ser fria, com cerca de 15 graus. Veja a previsão com Mariana Armentano. Com o ar seco ainda em atuação, a expectativa é de dias ensolarados, pelo menos até o final da semana. Nessa quarta-feira teremos mínima de 15 e máxima de 24 graus aqui na capital. Na quinta esquenta mais, faz até 26 graus durante a tarde. Mas na sexta-feira o tempo volta a mudar e pode chover a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 25 graus. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fica agora com Rony Von, todo seu. Uma ótima noite para você. O Gazeta Esportiva traz os bastidores das finais do Paulistão. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora, todo seu.